café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner. Olá, cá estamos mais uma vez neste café irreverente. Hoje eu tenho aqui uma novidade. Lúcia Pedro, uma grande amiga, já de longa data. Hoje eu estava vindo para cá e agora me lembrei que me esqueci de perguntar como foi que nós nos conhecemos, em que ocasião. Mas pronto, já não importa mais. A Lúcia está aqui para conversar comigo, ou melhor, eu conversar com ela, não ela conversar comigo. A Lúcia é filósofa e, portanto, teve um trabalho fantástico na área do seu doutoramento, e é disso que então nós vamos conversar um pouco, porque é um tema fascinante e isso implica coisas que sacodem, né? Como sempre eu gosto de trazer aqui as coisas que sacodem os alicerces das concepções vigentes, etc. Muito bem. Então temos aqui a Lúcia, já vou dar a palavra à Lúcia, já vamos começar o assunto, mas antes de começarmos, como eu lhes disse, depois de muitas reivindicações, uma xícara, uma chávena do tamanho apropriado. Pronto, do tamanho de uma caneca para durar o programa inteiro, porque aquela xícara estava muito pequenina. Pronto, muito bem. E alusiva aí ao Natal. Sim, e alusiva ao Natal. Aqui há uma... Isso me lembra de fazer uma brincadeira, eu não posso deixar passar isso em branco, que agora o Papai Noel, ou Pai Natal, como é que é em Portugal, está impedido de chegar ao Brasil, né? Este ano será Natal no Brasil sem Papai Noel, porque imaginem com as circunstâncias políticas do Brasil um homem barbudo vestido de vermelho rodeado de veados, ou seja, está fora de cogitação. Ai, meu Deus do céu, a que ponto se chega, não é? Pronto, então... Só para encerrar essa pequena anedota, há centros comerciais no Brasil, Andy, que estão a pôr os Pais Natal em azul, porque o vermelho é cor de comunista. A paranoia realmente tomou conta do povo todo. Sim. Pronto, foi um primeiro shopping center, parece que no Rio de Janeiro, onde começou, ou seja, vestiram um Papai Noel de azul, Pai né? Natal da Coca-Cola, Pronto, que já não pode mais usar vermelho. O vermelho. Enfim, né? Tudo bem que se nós formos ver não tem nada que ver, não justifica absolutamente, é porque são tão ignorantes que não sabem a história. Mas a cor original do Papai Noel de fato não era vermelha, não é? Não era vermelha. Verdadeiramente era azul, porque essa tradição veio, porque se mistura, não é? Eu não quero falar disso agora, não interessa, mas se mistura o São Nicolau da Turquia, o bispo, com o velho da Finlândia, que andava num trenó, isso se misturou, não é? E este sim, até hoje, nesses países, os Papai Noéis são azuis. Na Rússia é azul e tudo mais, porque ele só ficou vermelho com a Coca-Cola. A Coca-Cola é que pôs a roupinha dele. Imagina, a Coca-Cola fez comunista, gente. Vamos acabar com a Coca-Cola. Vamos acabar com a Coca-Cola. Ai, gente, vamos lá. Vamos ao que interessa. A Lúcia fez um trabalho de doutoramento, como eu disse, num tema que me fascinou. Eu fui, inclusive, a uma palestra da Lúcia que abordava justamente isso. Fiquei absolutamente fascinado. Bom, eu vou deixar a Lúcia falar, porque eu já tomo conta do coreto, não é? Lúcia, então, explique-nos qual foi o teu trabalho de doutoramento, quem foi o autor eu quero dizer sobre quem tu fizeste o trabalho, pronto, e depois vamos então conversar sobre isso, porque isso, claro, vai mais cedo ou mais tarde, oxalá mais cedo, afetar as nossas vidas todas muito diretamente, porque isso muda, tanto como nós estamos conversando aqui o tempo todo sobre sexualidade, não é? Isso também vai afetar as nossas vidas todas muito diretamente, muito proximamente. E tem outro detalhe. Eu espero que sim. Sim, todos nós esperamos e certamente vai. A Lúcia é um membro do Partido Pessoas, Animais e Natureza, PAN. que é o PAN, aqui
aqui de Portugal, não é? Então estamos mesmo no cerne da questão, no cerne da questão. Identidade animal. Exato. Vontade animal. E lembrando só, porque eu fiquei também fascinado com a ideia da palavra PAN, um dia eu cheguei à sede do PAN, e comentei, isso foi justamente o trocadilho que fizeram, PAN em grego, quer dizer todo, né? Pronto. É verdade. Então tá, vamos lá, Lúcia, diz-nos aí do que se tratou. Ora bem, a minha tese de doutoramento foi feita num contexto em que eu, enfim, estava muito dividida entre uma carreira universitária, enfim, bem paga, e uma vida um bocadinho mais feliz para a qual eu queria fugir. E, portanto, a fazer uma tese de doutoramento, sabendo que a carreira universitária seria mais cedo ou mais tarde abandonada, eu teria de fazer uma tese numa área que me apaixonasse. E só poderia ser numa área emergente, que ainda nem é disciplina, mas já começa a dar título a muitas obras, que é a área da filosofia animal. E que é a tentativa que o humano, enquanto ser de reflexão e de pensamento, faz, essa tentativa de pensar um companheiro, um compagnon de route, não é? Ancestral, que é o animal não humano. Aqui é importante essa questão conceitual de animal não humano. É verdade, não é? É verdade. Isso é muito importante. Animal não humano. Exato. Porque nós às vezes esquecemos que somos humanos, esquecemos que também somos animais. E, portanto, é importante falar em animais não humanos para percebermos esta ligação. Sim. E eles estão sempre aí, estão sempre ao nosso lado, têm estado sempre connosco, mas nós... Fica à vontade, por favor. Animal, tem um elemento da família, ponto. Sem dúvida, claro. E da família biológica é de certeza. Os domesticados são da família caseira, pois como é óbvio também. Os outros que não são domesticados são da família biológica e por isso devem ser também estimados e protegidos. Exato, porque eu quero deixa-me ver se eu entendi o que tu quer dizer como família biológica no sentido da evolução. Pronto, entende que somos da mesma família. Além disso, família, como é que tu disseste o segundo elemento? A família... Eu disse caseira, ou seja, aqueles que trazemos para casa, para domos. Mas para muitas pessoas existe ainda a terceira, que é a família verdadeiramente afetiva, espiritual, ou seja lá o que for. Sim. Porque nós não podemos esquecer que existem religiões, né, não as ocidentais, onde os animais né, são possuidores, que não é o caso do tratamento, do doutoramento da Lúcia, mas os animais são possuidores de alma, não é? Então, óbvio que ali existe uma relação completamente diferente com os animais. Pronto. É verdade. Enfim, desculpa interromper, não Lúcia, faz mal, segue não faz lá. mal. Pronto, e então a minha tese não foi sobre ética, porque... do ponto de vista da ética, está mais do que visto, seja pela via da ética das virtudes, seja pela via da ética deontológica, seja pela via da ética utilitarista ou teleológica, está mais do que provado a todos os níveis que os animais merecem entrar na esfera da considerabilidade moral. E por isso eles têm direitos e nós devemos respeitá-los porque eles são sujeitos de considerabilidade moral. Portanto, por aí eu não ia acrescentar mais nada, eu achei. Sim, perfeito. No que diz... Sim, por favor, coloque. Não, fica à vontade. Eu só não quero depois me esquecer. Se eu me esquecer, eu... Cala-me esse cão que me está aí a ladrar. Mas porquê calar? É fala dele. Sim, claro. Eles têm, quando ladram muito, têm alguma coisa a dizer. E tem alguma coisa a dizer, eles estão ali tentando comunicar algo. Igual uma criança que está ali. Pronto, é a mesma coisa, né? É como dizer, cala esta criança. Claro, tem alguma coisa a dizer. Mas quanto à questão da considerabilidade moral, aí é que vem o grande ponto. Lúcia, eu quisera que tu fizesses assim de uma forma resumida. E colocasse, primeiro tu não falaste do Antônio Damasio, que é sim. Uma das vítimas, ainda não cheguei lá, pois. Pronto. Primeiramente, e depois dentro da tese dele, de quem foi ele no mundo, quem é ele no mundo,
e dentro da tese dele, aquela bem. hierarquização da identidade animal. Pronto, argumentar, colocar expor isso então para nós. Isso vai ser muito importante. Como não foi pela via da ética, eu escolhi uma outra via, um bocadinho mais desconhecida, que é a via da identidade pessoal, ou seja, a questão magna sobre o que é ser alguém, não é? O que é ser eu. E então aquilo que eu tentei fazer foi estender aos animais não humanos a teoria da identidade pessoal e do eu, de um filósofo cristão, muito influenciado pelo cristianismo, muito antropocêntrico, mas muito inovador nesta questão, chamado Paul Ricoeur, um filósofo francês, que pensou de uma forma muito original a questão da identidade pessoal, quando mostrou que, de facto, nós, para pensarmos bem a identidade pessoal, temos que a desvincular de um suporte material, metafísico, substancialista e resumi-la ao sentimento de si, à ipseidade. E se quisermos conhecê-la, só contando-a. Daí a noção de identidade narrativa. Portanto, estas duas noções do Ricoeur, ipseidade e identidade narrativa... Explica para nós... Sim. A questão da ipseidade. Do ipsus. Exatamente, pois vem do latim, ipsus, ipsius, etc. E significa, lá está, o ser si mesmo, sentir-se a si mesmo, saber de si. É uma coisa muito efêmera, muito etérea, de facto não tem qualquer substrato, não há uma realidade como se achou, que era uma res cogitans ou res cogitans, não é nada disso. Res cogitans é coisa pensante. Sim, coisa pensante, sim, do Descartes. Os nossos ouvintes não... Pronto, imagina, no que diz respeito a essas questões, eu vou aqui botando a coisa pensante, pronto. Obrigada. A tradução. E, portanto, não há nada de substancial. É isso, não é? Privado, pessoal, que depois se torna público e se torna cognoscível, não é? Passível de ser conhecido só pela narrativa. Não há forma de apanhar a identidade pessoal e o eu e aquilo que é mais privado, senão articulando numa história de vida. E essa é a grande novidade do Ricoeur e a solução possível, não é, para a identidade pessoal. Eu acho que há uma semelhança muito grande entre essas duas noções, ipseidade e identidade narrativa, com duas noções do neurocientista António Damasio, o neurocientista luso-americano, ele é português. Deixe-me te interromper. Sim. Eu quisera que tu tentasses colocar essas duas vertentes do Ricoeur de uma forma a que leigos, completamente leigos, entendessem essas duas questões da identidade, ou seja, do que é identidade, o eu, né? De uma forma bem simples, muito simples. Porque, claro, nós temos públicos aqui de todos. Tenta explicar isso de uma maneira realmente, Lúcia, bem simples, bem explicadinho. Até porque nós temos do público adolescentes, né? Claro. Então, que estão na escola, tentar descobrir, que estão também nessa mesma questão, estão nesse mesmo procedimento, porque isso tem, falando de identidade, não tem como nós, isso é um assunto transversal, nós estamos aqui desde o primeiro programa falando em identidade, claro. E pronto, já se fala, inclusive, em identidade de gênero, não é? Claro. Pronto, é algo ainda assim, lá para a estratosfera, mas, queira ou não, se fala disso em função de alguns eventos e descobertas que se está vendo, né, que antigamente não se observava. Pronto, então isso, Lúcia, faz-me esse favor, tenta pôr isso para uma... traduzido por miúdos... Criança, não, eu digo, para quem é estudante, adolescente, que não é da área filosófica, etc., trocando em miúdos. Traduzido por miúdos, a ipseidade é isso, é o sentimento que todos nós temos de nós próprios, quando tomamos noção daquilo que somos. E esse sentimento, essa percepção de nós próprios, tem uma marca, segundo o Ricoeur. Ela é atravessada pelo tempo.
E, portanto, não há coisa mais etérea, mais mutante, mais frágil também, do que a ipseidade, que é ao mesmo tempo a coisa mais sagrada que define alguém. É só nestes termos, ele não faz pontos para outras, faz para a identidade coletiva, para a história, mas assim, muito sinteticamente é isto. Se tentarmos explicar, e os filósofos andaram séculos à volta da identidade pessoal, defini-la, teorizá-la, é sempre um risco tentar teorizar uma coisa que é tão privada e ao mesmo tempo tão mutante, tão frágil. E o Ricoeur traz essa novidade que é, de facto, não dá para teorizar no sentido técnico e coisificante do termo. Só dá para contar a nossa vida, contar a nossa história, pois se a identidade é temporal, então nós só podemos articular as várias pontas do nosso eu, as várias pontas soltas, unificando-a numa história com princípio, meio fim. Uma história que está sempre a ser refeita. Que é a identidade narrativa, que está sempre a ser feita, sempre a ser recomposta, sempre. É só isto que Ricoeur tem para nos dar, mas é tudo. E é tanto, e é tão inovador, e é tão libertador. Realmente aqueles paradoxos da identidade dos clássicos caem todos por terra, porque a identidade pessoal é isto, é a ipseidade, e a forma de a abordar é contando-a, não é? Pronto. Então, eu acho que há um paralelismo. Há um paralelismo entre estas duas noções. E duas noções de um cientista que não tem nada a ver com Ricoeur. Ricoeur, eles mencionam Damasio, não sei se Damasio terá lido Ricoeur, eu sei que Damasio está vivo, evidente. Sim. Só uma biografia, só para o público saber, é uma das, se não a maior autoridade mundial, casualmente portuguesa, né, no assunto da neurociência. Ele é um neurocientista, um dos mais comemorados e consagrados no mundo, e que, por surpresa, aliás, porque ele é pragmático e cético do jeito que é, vai a uma... Começou até a ser criticado, né? Sim. Vai a uma esfera que, ora bolas, né? Vai tratar de consciência animal, né? Pronto, Lúcia. E então... Estava eu a dizer, Damasio gosta imenso de um filósofo, mas é Spinoza, não é? Mas eu acho que há uma grande relação entre estas duas noções, a ipseidade e a identidade narrativa, e as noções-chave do neurocientista Damasio, a propósito, antes de mais, da consciência humana. É essa que ele estuda. Por acaso, porque muitas vezes também é questionado, também menciona, mas sempre residualmente, a questão da consciência animal. Então, quais são os dois conceitos do Damasio? É o conceito de si nuclear e o conceito de si alargado ou autobiográfico. O si nuclear eu relaciono com a ipseidade, porque o si nuclear é isso mesmo, ou seja, é a percepção que um ser vivo com uma complexidade neurológica que dê para isso, não é? Que um ser vivo tem de sentir o que lhe acontece. Uma das suas obras até é The Feeling of What Happens, não é? E que nós traduzimos para o português como o sentimento de si. Lá está. Do que acontece, não é? Ou seja, eu estou aqui só sentada... Para os brasileiros, a Lúcia está usando o pronome si para querer dizer, né, o conhecimento de si, é nesse sentido, né? Sim. Pronto. E então, eu neste momento, para falar da minha consciência nuclear, ou do meu si nuclear, do self. Si é o self, o eu, se quiserem, pronto. Eu neste momento tenho o Andy ao meu lado, tenho o público à minha frente, sinto esta luz sobre mim, tenho as minhas mãos numa caneca, estou a sentir uma série de coisas que é aquilo que a consciência nuclear sente, ou seja, eu no meu aqui, no meu agora, e sempre lá está, mutante,
atravessada pelo tempo, sempre a ser refeito. Consciência nuclear é o núcleo da consciência. Sim. A própria interação com o ambiente modifica a sua identidade. Não, se há, faz parte, é um isso. componente dessa forma. É verdade. Não se há pode coisa passar por toda essa experiência, mesmo a própria mão na caneca, ou seja, essa troca de vivências, Sim. tanto como a experiência do espaço, moldam também essa é certeiro, porque se há coisa que é comum a Damasio e a Ricard é o facto de teorizarem um eu não fechado sobre si, acabadinho, não é? Delimitado, mas estruturalmente afetado pela alteridade. Seja o tempo, seja o outro, ou outra pessoa, ou outras coisas. Nós somos isso, afetados pela alteridade, pelo outro, pelo exterior. Então, entendo que o Damasio leva isso ao reino animal. Ora bem, ele é forçado a levar quando lhe pergunta, então e os animais? Eu é que depois abuso dessa ponte, não é? Eu é que levo. Porque ele não está muito preocupado nesse aspecto com essas extensões. Ele é um neurocientista, preocupa-se com o humano, com as questões humanas, com a consciência, com os problemas do humano, com a educação, com a arte, com tudo. E, claro, vai falando dos animais porque é impossível, nós também somos animais e a consciência é um fenómeno que acontece em animais com estruturas mentais suficientemente complexas para criarem esta percepção de si, este sentimento do que acontece. A um primeiro nível, o tal si nuclear. Isso todos temos. E é o mais que a Lúcia alargado pelo reino animal. É o advento do eu animal. Do eu animal. Do eu animal. Ou seja, o animal que sabe o que é. Sabe que é, sabe que existe e tal. Eu quisera que tu... Ainda antes de passar à consciência alargada e ao eu alargado. Não, justamente, é isso. Eu quisera que tu fosses a esses... Acho que são 3, não é? Ou 4, já não me lembro mais. Não, são só 2 mesmo. Depois podem ser complexificados, mas são 2. Sim, são 2. Porque tinha a consciência biográfica, eu estou me lembrando do a consciência alargada ou autobiográfica. Ou autobiográfica, temporal, alguma coisa assim, nuclear. São características de dois grandes estádios da consciência. E me lembro o nuclear e a alargada ou biográfica. Pronto. E me lembro disso, uma espécie de... como que o Antônio Damasio, não sei se estou, agora que eu não conheço o assunto, teve que como que, em princípio, sendo o que ele é, ter tido que dar a mão à palmatória no que diz respeito ao eu animal, né? Dizendo que, obviamente, que no que diz, em função do que se refere, mesmo nos cérebros mais sem o córtex, que nós já desenvolvemos, como outros animais, os símios, os primatas, cães e outros que têm cérebros semelhantes aos nossos, mesmo em cérebros menos desenvolvidos. Então ele foi como que, de certa maneira, como que obrigado a concordar que não há como este cérebro não ter consciência de si. E é óbvio que o que eu quero levantar aqui é as consequências disso, né? O que isso significa na nossa relação com os animais. Pronto? Inclusive os impactos profundos que são religiosos, né? Sobretudo nas religiões abraâmicas, não é? Não, na ordem judaísmo, cristianismo e Islã. Pronto. Lúcia, já iremos lá, porque era como eu dizia, portanto, num primeiro nível há de facto um paralelismo entre o si nuclear e a ipseidade de Ricard. E depois, como Damasio acrescenta um outro nível, que é o si alargado ou autobiográfico, então eu faço a ponte com a identidade narrativa. E o que é o si alargado ou a consciência alargada ou autobiográfica? É a consciência que nós também temos de que, além do aqui e agora em permanente transformação, agora estou a sentir, sei lá, um rubor no meu rosto que há pouco não sentia, etc. Eu sei quem sou, eu sei onde é a minha casa, eu sei o que é que vou fazer a seguir, eu sei o que quero fazer da minha vida, eu tenho memórias, eu tenho projetos, eu tenho crenças,
Portanto, eu tenho, lá está, um eu mais alargado, para lá deste aqui e agora, a que ele chama a consciência alargada ou autobiográfica, que é também a noção de nós próprios enquanto seres de uma história, também permanentemente refeita. A nossa história, a narrativa, sempre refeita. Em cérebros, de facto, mais complexos, este si alargado ou autobiográfico emerge. E, portanto, há este paralelismo. Depois, o que é que eu fui fazer? Fui tentar encontrar em etólogos aquilo que Ricard e que Damasio dizem sobre... Traduz etólogo. Aqueles cientistas que estudam o comportamento animal, não é? E, portanto, já tinha o contributo de Ricard. Ipseidade, identidade narrativa. Depois fiz as relações, espero que nenhum deles se chateie. Ricard, que já não está entre nós, acho que há de ter dado muitas voltas no túmulo. E Damasio deve estar a perguntar: quem é a Lúcia? Mas que coisa horrorosa. E depois tentei ilustrar com quem está no terreno com os animais, com etólogos, este alargamento da identidade ao nível nuclear e ao nível alargado ou autobiográfico aos animais. Talvez eu tenha, talvez não. Inclusive, colocando da seguinte maneira, uma vez tendo tomado conhecimento deste assunto de uma forma mais técnica, não é? Lendo questões que não só advinham de concepções, crenças minhas de... É óbvio supor que os animais, isso para mim sempre foi óbvio, claro que não óbvio para um neurocientista, mas para mim era óbvio que os animais tinham consciência de si, né? A começar por certos... É inegável levantar certos comportamentos animais que seriam absolutamente impossíveis se esses animais não tivessem consciência de sua existência, não é? E não só consciência, mas aqui que está a questão. Eu acho que eu fiz, na minha cabeça, essa questão em 3 níveis, que a Lúcia coloca em 2, que é a consciência nuclear, aquela do aqui e agora, ou seja, a consciência de repente, eu não sei se esse animal se encaixa na questão, mas a consciência de um cérebro como a do crocodilo, por exemplo, ou de animais dessa natureza, ou seja, tem consciência de que estou aqui e agora, sem nenhuma história ou sem nenhuma capacidade biográfica, não é? Pronto. O segundo, que seria o biográfico, não é? Então, supor que se os animais, os elefantes, voltam a visitar seus mortos, não é cabível supor que esses animais não têm uma história e a concepção de que existe no cérebro deles uma história de sua vida, não é? Pronto, o que os coloca num outro status, um status acima, inclusive, do que as religiões abraâmicas os colocam, não é? E a terceira, o alargado, que seria então o nosso caso, que além do biográfico, então haveria um alargamento ainda muito maior. Então talvez eu entendi. E o autobiográfico, sim. O alargado é isso. Pois claro, a consciência não é monolítica para o Damasio, não é uma questão de preto ou branco, ela tem infinitas graduações, cambiantes, e por isso agora, é possível, e por isso é possível vários níveis. Graus de alargamento. Muitos, ao nível da nuclear e depois ao nível da alargada ou autobiográfica. Supostamente seria talvez, olha o advérbio aqui de tempo, de supor que os humanos teriam a mais alargada de todas, dentre as alargadas, nós animais humanos. Pronto. Neste sentido é que eu gostaria, então, de agora, levantar questões fundamentais no que diz respeito à nossa relação com os animais e, sobretudo, no que tange... Agora eu quero levantar aqui uma
o assunto que aqui na Europa, sobretudo... é uma pergunta, já vou... Aqui na Europa, não na Europa, na Península Ibérica é que isso está concentrado. No sul de França, vais falar de quê? Dos espetáculos dessa... Sul de França também. Isso. Tanto. É verdade, tem o sul de França. Eu amo a França e o sul de França também. Exato, também aborda essa questão, está fora da Península Ibérica, mas ali do ladinho. Sobretudo a Espanha e Portugal, né, que agora, aqui, para os ouvintes que não são locais, estamos agora vivendo aqui uma revolução nessa questão. O poeta triste deu uma declaração, não é? Que... o Manuel Alegre. Pronto, vamos lá. Vamos lá. E incendiou aí as bases políticas do Partido Socialista. Né? Isso. É verdade. É muito triste a propósito do sentimento. Quem convive com animais não precisa... Eu sei. É claro que os especialistas acabam por explicar aquilo que a gente sente. Mas quem tem animais realmente, quem tem um animal de estimação, ou mesmo conviveu com animais que são domésticos, mas não são de dentro das nossas casas, como as vacas, as galinhas. Eu tenho uma prima que tem uma cabrita de estimação, tem uma cabrita para filha de estimação. Nós sabemos que os animais têm sentimentos e eles são capazes de se apegar às pessoas, não é? E diante de tantas novas ideias, de um mundo que podia estar tão mais fresquinho, em nome de determinadas tradições, ainda se aceita a tortura, porque essencialmente estamos a falar de tortura animal. Não estamos a falar de tradição, estamos a falar da tortura de um outro ser vivo. Mesmo que não tivesse consciência, mesmo que o animal não tivesse nenhuma consciência. Mesmo que tivesse só sistema nervoso. Claro. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. É completamente absurdo você entender que pode espetar coisas num bicho até a morte dele e sentir prazer com isso. Isso é uma questão, para mim, né? Mesmo dentro de todas as minhas tentativas, né? De ver, seja lá freudianamente, seja lá de que forma, filosoficamente. Bom, Freud era filósofo também, é uma coisa. Claro. Pronto. Como é possível? Como é possível isso? Como é possível justificar tortura animal, independente de ter consciência ou não? Né? Independentemente de qualquer uma coisa, é simplesmente um animal que está ali agonizando de dor. Como é possível? É verdade. Como é possível? Né? O que passa... Aliás, eu adorei o que passa pela cabeça de quem pensa assim. Eu adorei a resposta quando... Quem foi que respondeu, gente? Agora... quando a pergunta foi: estão colocando questões animais acima de questões humanas, não é? Que não está colocando, a resposta foi: não é uma questão de colocar questões animais sobre questões humanas, o sofrimento animal acima do gozo humano. É verdade, ou seja, o gozo humano. É verdade. Quer dizer, isso é uma questão. Só uma questão. Lembrei de uma coisa agora, sim. Não vou deixar a você falar, mas normalmente as pessoas que se insurgem, os grunhos, né, nessa nossa época digital, das redes sociais, os haters poderão também vir comentar aqui no programa. São todos bem-vindos. Haters aqui são muito bem-vindos. Os grunhos, eles normalmente, quando colocam essas questões, e há muitas figuras públicas em Portugal que sofrem muito esse tipo de apelo contrário ao que estão a tentar passar, como Nuno Marco, tem sofrido muitos ataques de pessoas que odeiam o intervir, né? Em favor daquelas pessoas que não têm voz. Claro. Normalmente essas pessoas não fazem nada e não têm nenhuma empatia também pelo humano. Porque se você tem empatia pelo que é ser humano, também vai ter empatia sobre qualquer outra. Eu acho que a empatia é algo que precisa ser realmente cultivado. E justificativas, além disso, justificativas idiotas, como a questão cultural, por exemplo, como sendo uma manifestação cultural. Gente, o Coliseu Romano era o circo e a matança
de seres humanos no Coliseu era obra de arte, ou não sabem disso? Não é? Quem não sabe disso? Aquilo era o circo romano, era um lugar de espetáculo, não só o romano em Roma, mas qualquer outro circo, né? Qualquer outra arena em todo o território romano, era uma casa de espetáculos e a performance do gladiador era entendida como a performance de um dançarino. Aquilo era arte. Então, quer dizer, esse argumento, então pronto, quando proíbe-se ou quando termina, ou não, isso pelo amor de Deus, claro. Né? Então, é completamente ridículo. Estamos a falar, e o Andy falou em circo, e essa palavra circo, não é que já está proibido o circo com animais. Sim, já agora se entendeu que o animal no circo sofre. Então, há uma espécie de... É um especismo. Né? Determinados animais têm mais direitos que outros. Quer dizer, se eu maltrato o meu cão, eu posso ser presa. Mas se eu espetar bandeirilhas ou torturar um touro, eu sou aplaudida com lantejoulas, ficou divina. Sim. Não faz sentido, não é? É um especismo. Pronto, eu como sou vegetariana, ainda penso muito na questão que é o especismo também. Eu posso... por que eu não como cão e como a vaca? Qual é a lógica que define que a vaca é um animal que pode ser abatido e o cãozinho tem que ser amado e cuidado e o porco tem que virar toicinho? Ou seja, há um especismo muito grande e normalmente as pessoas que reclamam dessa atenção que a gente tenta dar mais ou menos especializada, com mais ou menos teoria ou com mais sentimento ao que é o animal. Ele é o animal como o outro, é a alteridade do ser, que não é humano, mas é outro ser vivo que também tem seu direito a viver sem sofrer, não é? Independente de sua consciência. A Maria Isabel tinha uma questão a colocar, pronto. Sim. Pegando na deixa da Renata? Da Renata, sobre a tourada. Eu amo touradas, adoro o espetáculo, ver o espetáculo, mas é o espetáculo em si, não é o sofrimento do animal. Mas o que é o espetáculo em si? O espetáculo tem arte. Mas como fazê-lo sem que o animal esteja sendo torturado ali? É isso que vão agora, realmente, na Assembleia da República, vai ser, vão discutir e vão colocar, porque o animal, no cerro do animal, aquela parte é uma parte, só podem pôr ali, aliás não podem espetar a bandeirilha lateralmente, tem de ser mesmo ali naquele espaço mais elevado. Não quero dizer, o que eles sofrem é quando lhes é retirada, também é quando lhes é retirada é farpa, digamos, porque encaixa, é como espetar uma seta, tirar uma seta, encaixa, e depois para sair tem de ser rasgado. Posso? Claro, eu também faria, sim, deixa só que é rasgado. Só que agora vai realmente haver uma lei, e acho muito bem, eles vão colocar, disseram um nome que eu agora não me recordo. É o velcro. Velcro. É o velcro, exatamente. No local onde serão espetadas as bandeirilhas. E eu discordo que as pessoas entendam que aquilo não é um espetáculo. Não, eu também. Aqui está. O espetáculo dos gladiadores matando cristãos nas arenas romanas. Ninguém pode dizer que não era um espetáculo. Até porque tinha roteirização. Tinha roteirização, tinha cenário, tinha narrativa, tinha tudo. Aquilo era um espetáculo. Mas era um espetáculo também que poderiam morrer dentro do espetáculo. Ali também pode. Mas ali também pode. Ali também pode. Em qualquer espetáculo, eu sou sempre morrer, não é? Não. Uma coisa é o acidente. Uma coisa é o acidente do trapezista que cai, morre. Outra coisa é quando o objetivo é matar o trapezista. Mas ali o objetivo não é matar o touro. Não. Posso? Não, em algumas não, porque depende da regra. Depende da regra. É só torturar. É só torturar. É um espetáculo. É só torturar. É só torturar. Posso? Porque, claro, deixe-me só dizer uma coisa. Porque... Eles são preparados mesmo. Aquele touro que vai para a arena, ele é preparado antecipadamente,
para correr e trabalham. Sim, mas os gladiadores também eram preparados. Exatamente, os gladiadores também eram preparados. Aqueles eram simplesmente autômatos. Mas eles não tinham forma de se defender de um leão, como eles colocavam um leão para comer. Claro que tinham forma, matavam centenas num espetáculo. Exatamente. E às vezes nenhum gladiador era morto, né? Acontecia nas lutas de gladiadores, então sim, aquela história, que aliás isso aqui é mito, né? De matar o gladiador derrotado. Mas eu sou a favor que sejamos iguais. Atenção, eu defendo muito, sou protetora dos animais, pertencia sou de alguns animais, não é? Sempre tive animais, sempre tive animais, toda a espécie de animais, sempre sofro muito com a perda deles e neste momento realmente não tenho nenhum, mas tenho que arranjar. De qualquer das formas não tenho nenhum porque não tenho condições, nem físicas para... Pronto, não interessa isso agora. Não tenho mesmo condições de ter. Há sempre a forma de ter um animal. Canários, eu adoro. Hamster, seja o que for, tive já de tudo. Não há nada que não tenha tido, a não ser tartarugas, tudo isso. Sempre. Portanto, e defendo e não gosto de maltratar os animais e sou sócia da protetora dos animais. Não sei se mas deixa-me. A Lúcia está louca para. Deixa a Lúcia colocar alguma, porque eu também tenho outras questões a colocar também. Realmente, eu penso que é um espetáculo. Posso agora? Já ouvi. Desde pequena que vejo touradas e adoro. Aqui. Sim. Não sou a favor, como fazem em Espanha, agora já é proibido, parece também em Espanha, de matar o touro. Não, em Espanha não é proibido. Não, ainda não é. Ainda não. Posso então? Sim, Lúcia. Aliás, aqueles animais são para bater. A natureza humana. Hã? Aqueles animais já posterior são para bater. Aqui está o ponto. Também, só que eu já vou explicar. Pronto, tá. Vamos lá. A natureza humana é muito complexa, de facto. Temos aqui uma ouvinte encantadora e que, de facto, na minha perspectiva, depois tem uma incoerência estrutural, não é acidental. É como o Manuel Alegre, é um resistente. Manuel Alegre, esse era o nome que eu tinha. Manuel Alegre, sim, um resistente a quem devemos tanto. Eu aprecio muito pessoas que poderiam dar-se tão bem com a ditadura, porque ele vivia bem, é de grandes famílias, estudou, podia dar-se tão bem. Passar ao lado dos pingos da chuva, por entre os pingos, e deu-se ao trabalho de combater um regime imoral, porque era, além de criminoso e dessas coisas todas, deu-se ao trabalho e claro, prejudicou bem a sua vida. Portanto, eu devo tanto a Manuel Alegre. Depois, a poesia... Para os brasileiros, Manuel Alegre é um personagem português que, pronto, como a Lúcia acabou de dizer, um político. Começou por ser um resistente à ditadura e depois teve um grande papel também durante a democracia. Com todos os problemas de quem se mete em política, não há pessoas puras em política, portanto, erros, coisas corretas, etc., que fazem a vida de um homem. Pronto. Devemos-lhe também a poesia, e eu gosto também bastante da poesia. Não conheço, realmente. É um homem novo para mim. Gosto muito. Um personagem, quero dizer, novo. Gosto. E é também, como a nossa ouvinte, uma pessoa que adora animais e que escreveu um livro, um dos livros também, que de facto me comoveu, que se chama, imagina tu, Cão Como Nós. Extraordinário. Agora toda a gente brinca com ele. Olha, e touro como nós, porque é que não escreves? Claro, porque não escrever touro como nós? Exatamente. O que é que está por trás, assim, em traços gerais, o que é que está por trás destes paradoxos que eu vejo na ouvinte e num homem como o Manuel Alegre? Um antropocentrismo de fundo. De facto, o sofrimento do animal não é comparável ao sofrimento humano. Pronto, portanto, os humanos têm especificidades e supremacias que são incontestáveis para os antropocentristas, que é o caso também, portanto não dá para comparar, e por isso à frente do sofrimento de um touro está um espetáculo
Isto são questões estéticas e tradição. Aqui, só fazendo parênteses, interrompendo, é isso que os antropocentristas... matar o touro. Meu Deus, gente, a preparação do animal para o espetáculo o enlouquece literalmente, porque já exames cerebrais foram feitos a esses animais. Esses animais estão simplesmente enlouquecidos. Eles precisam estar enlouquecidos, inclusive para... Deixa-me terminar. Isso não é cabível. Deixa-me terminar. Não faz mal, não faz mal. Além disso, está o fenómeno denunciado pela Renata, que é o especismo, que há vários. O especismo não é só dos humanos contra os... É o caso dos direitos humanos, né? Os animais. O especismo faz-se entre... Ou seja, o que é o especismo? É um preconceito, tal como o racismo, direitos o sexismo... humanos para humanos direitos. Não é a mesma coisa. Ou seja, o especismo é o privilégio de uma espécie em detrimento de outras. O mais comum é o privilégio da espécie humana em detrimento de outras. Mas também há o especismo do cãozinho e do gatinho contra a vaca e o porco. Claro. Não é? Ou seja, e isso acontece. Agora, deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Vamos lá, vamos lá. Entretanto... Sim. Vai lá, Lúcia. Eu sei. Então, a tourada. Eu não nego que haja ali um espetáculo. O Andy já explicou isso. Agora, que o touro sofre. Não, basta fazermos uma... E não é porque é espetado aqui ou ali ou lá. Ele sofre e não é só quando se agarra, quando se arranca. A prova de que ele sofre é que é preciso aquelas cornetas, é necessário usar aquelas cornetas ensurdecedoras para abafar o som do touro. E os técnicos da RTP, os poucos que ainda têm de fazer a transmissão direta de touradas, recusam-se, mas isso é provado, eles recusam-se a fazer o tratamento de som porque se ouve. Quem está a ouvir, ouve um touro a sofrer porque é espetado. Não, basta que nós fizéssemos aqui nas nossas cabeças, imaginarmos uma arena... É espetado. Idêntica. Eu já nem falo do sofrimento psicológico de um pascácio, de um touro que está numa lesíria e de repente agarram nele e põem-no num carro, é uma viagem, põem-lhe vaselina nos olhos para ele não ver bem as coisas, cortam-lhe os chifres, porque nós somos uns toureiros assim um bocadinho frufrus e não nos... Pronto. Cortam os chifres, põem vaselina, põem ácido nos testículos para os irritar e lançam-nos numa arena e depois o bicho tem de dar festa. É preciso que os nossos ouvintes vão à internet a ver como são preparados os animais para as touradas, no caso. E basta que nós... Olha, o Dr. Luís Portela, o CEO da Bial, que é médico, tem um texto estrondoso sobre a tourada do ponto de vista médico, biológico, anatómico, fisiológico, tudo. Isso está na internet. Luís Portela, o CEO Mas deixem-me dizer o seguinte, imaginem, fechem os olhos, imagine uma tourada em que no lugar do touro esteja o seu cãozinho de estimação. Cão como nós, touro como nós, touro como nós. Certo? Basta isso. Basta imaginar ali que no lugar dos touros estejam cães. Cães, aqueles cães que estão na nossa casa. Hein? E isso é moral? Mas isso... Ai, meu Deus, não. Mas então por que é moral com os touros? E aí é moral que dois animais como touro... que pensa, que sabe sabe o mal que está a afligir ao outro e se compraz com isso. Portanto, a questão aqui... É o mesmo caso da briga de rinha de galos. Sim. Mesma coisa. Entre as rinhas de galo e as rinhas de cães, são dois animais levados ao extremo para lutarem pela sobrevivência. Mas o homem... No caso, sim, pela sobrevivência. Com o artifício que é de pô-los ali. E aí voltamos ao circo romano. E voltamos ao circo, porque os gladiadores estavam ali para lutar pela sua vida, claro. Porque ou mata ou morre. E inclusive poderiam matar e depois imediatamente serem mortos, porque dependia da cabeça do anormal que estava lá em cima. E outra coisa, preparar um animal desse é como preparar, por exemplo, se pensarmos os paralelos dos comportamentos humanos durante as guerras, não é? Por que existe, por exemplo, tanta gente paranoica, tantos soldados? Claro, que são feitos... A guerra do Vietnã foi distribuída cocaína e LSD. Nós sabemos como foram também dopados os soldados que iam para as trincheiras da Segunda Guerra Mundial. Ou seja,
é o mesmo preparo. Agora, deixamos de ser esses animais ou não? Temos consciência que o exército e os militares são preparados também dessa forma. Quando o Andy falou na questão do touro enlouquecer, eu pensei também nas pessoas que enlouquecem na preparação militar, porque são desumanizados. O que nós não podemos fazer, e a colega que é lá está a fazer, é objetificar o animal. Ou seja, é só isso. Eu já tive umas tartaruguinhas, são seres vivos. E aqui que está o ponto. Só para chegarmos ao ponto da questão do pet. Ontem eu vi uma reportagem sobre animais que são tartarugas, essencialmente, são feitos chaveiros de animais. Elas são acondicionadas, isso é muito os orientais que fazem isso. Acondicionam num sachêzinho fechado, onde tem água e uma comidinha. E aqueles animais sobrevivem 6 meses e são descartados. Ou seja, o touro é descartável depois do espetáculo, a tartaruguinha é descartável depois de 6 meses. Não há como relativizar isso, é tortura. Você pode dizer, mas o bichinho não sente. Desculpa, quem sou eu para dizer que o outro não sente? Desculpa, o caso do não sentir, não é? Eu não disse que não sentia, sim. Pronto. Não, no caso do chifre, sim, porque nós não sentimos quando cortamos o cabelo, não é? Tem uma força, uma resistência. Eles são preparados e têm alimentados de uma forma e precisamente dopados, com certeza. Sim. Para chegarem que mal se abre a porta e eles estão já num estado de completa... Sim. E não acaba ali. O problema é que em Espanha é cruel porque ele morre ali com uma espada que atravessa depois a cabeça. Pronto. Sim, no caso, em Portugal, de misericórdia, é a caridade, é o animal, não é? Em Portugal o que acontece e isso foi denunciado até por um presidente de Câmara que se apercebeu, ou seja, que tinha espetáculos, não quero acabar com eles, mas que se apercebeu que realmente havia ali uma crueldade desnecessária. Que no fim, o bicho está em sofrimento, porque tem farpas espetadas no lombo. Se isso não dói, é assim. Experimenta um alfinetezito. Mas nós temos partes do nosso corpo onde são mais sensíveis e menos sensíveis. Resultado, esse presidente apercebeu-se que o bicho, as touradas normalmente são ao domingo à tarde, e o bicho fica ali numa caminhoneta. Vai lá alguém com uma navalha arrancar as farpas, porque de facto elas têm aquelas estruturas metálicas como os anzóis que entram e para sair, porque durante o espetáculo elas cairiam. E se isso não dói, andar ali... Bom, enfim, vai lá alguém com uma navalha, arrancas e o bicho fica ali, porque o matador só abre no dia seguinte. E o bicho fica ali em agonia, em febre. Eu também não sei que carne é que depois aquilo dará, mas essa parte tem de saber, que é uma coisa que os protoiro não dizem. Claro. Amam o bicho, amam espetáculo, estética, é tudo, mas não contam essas coisas. Eu não sei como é que se ama um bicho. Isso faz isso ao bicho. O humano é complexo. Sim, complexo. Sim. O ser humano é complexo. Aqui tem uma questão que talvez nós estamos indo para o fim já, não é? Já estamos nesse momento. Pronto, diante disso eu penso que aqui seria... Pois deixa-me só dizer uma coisa. Claro, seria de se colocar a questão... Né, que vai aos direitos, não então animais, mas aos direitos humanos. Né? Quando seria, contrariando a Declaração Universal de Direitos Humanos, quando seria que um ser humano, independentemente de tudo que lhe compõe, quando este ser humano perde o direito inalienável à vida, por exemplo, ainda que este ser humano tenha condenado a outro à morte. Certo? Rompendo todos os elementos, né? Todos os códigos, etc. Este ser humano decretou a pena de morte ao outro, então este ser humano, como que em algum momento, que é o caso que nós falamos aqui dos animais, em algum momento deixa de ter a mesma condição humana que eu tenho e lhe é tirado o direito à vida, no caso
das questões a pena de morte. Ou seja, é considerar aquilo que tu falaste em relação aos animais, aqui existem diferentes tipos de seres humanos. Seres humanos que, independentemente de seu comportamento ou do que quer que seja, lhes é possível retirar o que lhe é inalienável, ainda que ele o tenha feito em relação ao outro. Né? E aqui está justamente isso, ou seja, quando eu concordo com a pena de morte, é óbvio que eu estou colocando dois estatutos, né, para seres humanos. E agora me lembrei de uma coisa que eu, desde o início do programa, eu estava aqui, puxa vida, me esqueci. De uma declaração que não é de uma fonte muito importante, mas aquilo me deixou enlouquecido, né, que, em relação ao PAN, eu não sei se tu viste no Facebook, como se fosse grande fonte de informação, mas um membro do Partido Comunista, do PCP, nenhum membro significativo, mas dizendo, em função da defesa do PAN aos animais, que partido é esse? Olha a falácia! Ui! Que partido é esse? Isso, que partido é esse que defende, olha bem, como se defendesse, né, o direito à liberdade, né, a questão polêmica do aborto, ou seja, defender que essa barbaridade da mortalidade das mulheres em relação ao aborto significa defender o aborto, né? Isso me deixa simplesmente fora de... né? Me tira do sério. Mas então, que partido é esse que defende o aborto e a eutanásia? Olha como é posto, Não, mas pronto, ou seja, e que defende a eutanásia e a pena de morte, mas defende isso e defende, condena a eutanásia nos animais, mas defende a eutanásia e a pena de morte. Não. A eutanásia. Eu tenho certeza que o PAN também defende a eutanásia quando o animal está em sofrimento. Mas ou todos nós, né? Sim, não. Quem nunca teve que sacrificar porque o que o PAN está dizendo é que não se pode nos canis, simplesmente porque não tem mais lugar onde pôr os cães. Pronto, comenta-se eutanásia. Isso não é eutanásia para começo de conversa. Isso não é eutanásia para começo de conversa. Gente ignorante que não sabe conceitos básicos das coisas. Pronto. Então, pronto, eu vi isso no... Vê-se muita coisa. Para terminar, eu só queria dizer o seguinte. Esta questão da causa animal, em todos os filósofos que defendem os animais, nunca foi animais contra humanos. Nunca foi. Não há nenhum filósofo da causa animal que não seja antes um filósofo da causa humana. A questão animal é sempre uma questão de extensão aos animais, por percebermos que eles são mais parecidos do que nós, do que aquilo que pensamos. Extensão a algumas características que nós temos, como, por exemplo, ter direitos porque queremos bem-estar, ter direitos porque temos dignidade. Bom, seja pela via da dignidade kantiana, seja pela via do bem-estar, pela ciência dos utilitaristas, a questão foi sempre estender aos animais a considerabilidade moral, porque no essencial, pela dignidade de ser um sujeito de uma vida, à maneira neocantiana. Olha, outro que deve estar a dar voltas no túmulo. Eu canto. Por haver. Mas Kant tinha um argumento semelhante ao da Renata, que é... a crueldade, ele nunca foi animalista, meu Deus, bem, mas teve um argumento muito interessante, que é a crueldade exercida sobre um animal, mais cedo ou mais tarde exerce sobre o humano. Óbvio. E ele disse, e disse, por isso, um homem que tenha um cavalo e que ao fim de um tempo o cavalo deixe de lhe servir, o homem deve estimar o seu cavalo, mesmo que ele, como coisa, porque o cavalo era uma coisa, naquela época ainda mesmo que ele, como uma coisa, não tenha utilidade. Porquê? Porque a falta de compaixão para com uma coisa como o animal, mais cedo ou mais tarde, é falta de compaixão para com o humano. Basta que se suponha que pessoas negras não têm alma.
como assim já foi na história, ou indígenas, claro, que foi o caso da justificativa de poder escravizar os negros. Então, quer dizer, basta que nós estabeleçamos isso. Portanto, é óbvio isso, né? Aliás, tem aquela frase bonita do Kant, poética. Eu gostava de agora pensar no Kant, ia pensar no Nietzsche, porque eu tenho um cão chamado Nietzsche aí antes de começarmos o programa, estávamos a referir. E a questão da própria loucura do Nietzsche tem a ver também com... Tem algumas questões animais também, sofrimento animal. Eu vou deixar aqui uma sugestão para quem estiver a nos ouvir, procurar o filme de Bellatar chamado O Cavalo de Turim. Sim. É um filme que, não se spoiler um filme desse, é um filme essencial, mas é um filme que os 30, para mim foi uma eternidade, mas os 15 primeiros minutos do filme é de uma agonia, é de uma exaustão, porque você se sente no lugar daquele cavalo, você se sente no lugar daquele animal. Então, o realizador conseguiu passar realmente a expressão do sofrimento daquele animal, e você chega a ponto de olhar para os humanos e questionar realmente quem são animais também, mas quem é mais humano. E é um filme interessante, acho que para alongar depois essa... Aliás, claro que aqui tem um aspecto até religioso. Vamos depois o link para ir para as pessoas poderem procurar. Exato. Claro que ali tem o aspecto religioso, que aqui no programa comentamos isso, né, das religiões orientais. Gandhi não poderia pensar diferente, mas aquela frase interessante dele, não é? Sabe-se do nível evolutivo de uma civilização pela forma como ela trata seus animais. Não é? Sejam lá que animais forem estes. Não é? Então pronto, essa é... Vou terminar só. Pronto, rápido. Claro. Portanto, questão que tem que ficar bem vincada. Ninguém protege animais contra os humanos. Protegemos animais e defendemos-los porque estendemos aos animais não humanos coisas que nós sabemos que são imprescindíveis para os animais humanos, como os direitos. Sejam eles baseados na dignidade, sejam baseados no bem-estar e na ciência. Finalmente, depois, só mais uma notinha. Que, obviamente, diante do próprio trabalho da Lúcia, que advém de uma das maiores autoridades do mundo, como não se vai estender a um touro que está sendo torturado, uma vez que este animal tem psique. Não é? Este animal tem psique, portanto, não é cabível colocar este animal num estado de estresse para que saia dando coices para... Certo? Esse animal tem psique e esse animal está absolutamente insano porque tem que deixá-lo assim para que ele então ali crie aquele espetáculo. Então isso não é cabível de não ser estendido e aí vem a grande revolução, né? Uma vez que nós temos que, como já estamos movendo em muitos, né? Eu já falei aqui no programa, inclusive o antropocentrismo e o geocentrismo, né? Tirar dali alicerces que foram colocados pelas religiões abraâmicas dessa relação, né, com os animais, uma vez que, considerando que os animais têm consciência de si e têm psique, é óbvio que eles não podem ser tratados do modo como são tratados. Só para terminar, a notinha final. Sim, claro. Sim, Lúcia. Queria uma notinha final só. Se não, pode ter a notinha final, claro. Deixa eu ver se a... Rottweiler, dizem os Rottweilers que eu penso que eles não são agressivos, não é? Nenhum animal nasce agressivo, mas ele já nasce assim, já é por natureza agressivo. Mas isso não importa, na verdade. Um jacaré, um crocodilo, isso é a natureza do animal. Não é? Essa é a natureza do animal, isso não justifica... Que sim. Eu acredito que isso entraria na questão da Lúcia, da questão da memória... narrativa da história do animal. Ou seja, eu acho que mais ou menos a agressividade. Sim, mas também entra muito na genética, não é? Claro. Sim, mas no meio também há pessoas que são sociopatas e psicopatas funcionais e que não se tornam serial killers porque a sociedade que está inserido também não permite. Ou seja, nós também, enquanto animais, temos determinadas naturezas que podem ser exaltadas ou não para violência. Ou seja, tanto um cão atacar como uma pessoa matar outra simplesmente por prazer. Ou seja, estamos no mesmo nível ali de... Claro, né? Eu não conheço mesmo, né?
Mas eles abatem logo esse animal. Claro, mas óbvio, isso é uma... torpezas humanas, não é? Se calhar poderiam pôr numa arena. Se levar com bandeirão, faria isso, não é? Posso só terminar? A Lúcia sua frio. Você já percebeu que essa casa... Pronto, Lúcia, então... Para terminar o nosso programa... E respondendo à primeira pergunta que me fizeste, e está tudo ligado, eu queria só dizer que eu não vim aqui enquanto militante de base, que sou só isso, militante de base no PAN, vim aqui enquanto tua amiga, mas de facto o PAN é o partido das pessoas, animais e natureza. É o único partido que faz essa ligação entre as três dimensões, não é? Estas três dimensões, pessoas, animais e natureza. Como é que nós nos conhecemos? Porque no vetor pessoas... Isso, pronto, a ver como é que foi. No vetor pessoas, eu era a delegada do partido para ir tratar das questões LGBT. Pessoas, portanto, pessoas, animais e natureza. Claro. É daí das marchas, pronto, da rua. Daí, pronto, é daí. É verdade. Foi daí que a Lúcia me levou. Só para as pessoas. Claro, a Lúcia me levou. Claro. A fazer. Está tudo ligado. Isso, me convidou então a levar conferências, palestras que foram feitas, 3, creio eu, né? Na sede do partido, uma vez que o partido tem o P de pessoas e eu. Exato. Então mas levei as questões. Nós conhecemos-nos nas reuniões preparatórias da marcha. Isso! E na rua, depois na rua, aos gritos. Com cartazes. Ai, meu Deus do céu. Portanto, foi isso, nós nos conhecemos na organização da marcha LGBT marcha, do Porto. No caso, para os brasileiros, é a parada. Parada. A parada LGBT do Porto. Foi lá que a Lúcia e eu nos conhecemos. E depois, então, a Lúcia, sabendo das minhas ocupações, me convidou para ir ao PAN fazer... E às escolas por onde eu tenho passado, que deixam uma memória extraordinária. O Andy nas escolas, nos miúdos... Nos professores que são... para brasileiros são crianças. Nas crianças, nos alunos, nos pais que são professores e assistem à palestra do Andy também ficam muito sensibilizados e nas direções, é verdade. Pronto, também. E assim foi que nós nos conhecemos. Pronto, já não me lembrava mais, Lúcia. Que coisa séria, a idade quando vem, não vem sozinha e normalmente mal acompanhada. Então pronto, assim encerramos o programa. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado à plateia. Lúcia, encantado, muito obrigado, não poderia ter sido diferente. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Até semana que vem. Muito bem, foi maravilhoso. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.